Ok, bom dia a todos nessa manhã de domingo de Páscoa. Estamos aqui pela graça do nosso Deus, para um tempo com a palavra de Deus exaltada, a palavra de Deus compartilhada, e sejam muito bem-vindos nessa manhã de domingo. E realmente é uma alegria para nós estarmos aqui nessa manhã, porque Jesus vive. Amém. E vive em nós. Por isso nós podemos crer no amanhã. Jamais estaremos sozinhos neste mundo tenebroso, porque aquele que vive, Jesus Cristo, vive em nós. Amém? Amém. Ok, se você pode, abre a sua Bíblia comigo nessa manhã de domingo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por suas misericórdias, que renovaram em nossas vidas nesta manhã, Pai. Te amamos, te adoramos, te damos a honra, a glória, o louvor, agora e eternamente, ó Pai. Em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós te louvamos, te exaltamos e nos prostramos perante o Senhor nesta manhã. Espírito Santo, unge nossos corações, fale conosco, vai de encontro às nossas necessidades nesse momento, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Amém? Aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, o apóstolo João estava na ilha de Patmos, com seus 97 anos de idade, mais ou menos, estava quebrando pedras, e o Senhor Jesus apareceu para ele. E aí fala o seguinte, versículo 18, Jesus fala, no versículo 17 e 18, João fala o seguinte: quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui o João falando, olha, eu caí a seus pés, mas ele pôs a sua mão direita sobre mim e me disse: não tenha medo. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Sabe, amados irmãos, quando nós pensamos na Páscoa, muitos de nós, filhos de Deus, nascidos de novo, não entendem o significado da Páscoa. Nós sabemos, de acordo com Êxodo, que a Páscoa é um estatuto perpétuo para os judeus. Significa libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. No 10º dia do mês de Nissan, o cordeiro seria preso. Primeiro mês do calendário religioso hebraico. No 10º dia, o cordeiro seria preso. No 14º dia, o cordeiro seria imolado. O sangue seria derramado e passado no umbral da porta de toda a casa dos hebreus, lá no Egito. E à noite, à meia-noite, um anjo da morte passaria. Onde estava o sangue no umbral da porta, o anjo da morte não entrava. Mas onde não estava o sangue no umbral da porta, o anjo da morte entrava e matava o primogênito. Assim, Deus livrou os primogênitos hebreus naquela noite. E os judeus tinham de fazer tudo isso preparados para a marcha, porque naquela madrugada eles sairiam em direção à terra prometida. E assim aconteceu. Para nós, Paulo disse em Coríntios que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus foi à cruz por nós.
Na cruz, Jesus revelou o único caminho para chegar a Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos separados de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Efésios capítulo 2, versículo 4, pelo amor com que nos amou, nos deu vida, e vida eterna com ele, por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Estávamos sem esperança e sem Deus no mundo, mas Deus nos viu de longe e nos atraiu a ele na cruz do Calvário. A salvação está disponível para cada um neste dia. Basta acreditar, entregando pela fé sua vida a Jesus Cristo. Todos que chegam a Deus por meio de Jesus Cristo têm a vida eterna. Têm a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Está escrito em 1 João capítulo 5, 11 a 13, João 5, 24, Romanos 10, 9. Tem uma nova vida por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Assim como o Cordeiro foi morto no 14º dia do mês de Nissan, lá no Egito, e foi uma salvação para o primogênito dos judeus, dos hebreus. E Deus estabeleceu a Páscoa como um estatuto perpétuo para os hebreus, para os judeus. Assim, para nós, Jesus foi morto no 14º dia de Nissan, há mais ou menos 2000 anos atrás. Ele pagou um preço alto pelas nossas vidas, o seu precioso sangue, derramado uma única vez por toda a eternidade. Na cruz do Calvário, a justiça de Deus foi satisfeita. Na cruz do Calvário, nós temos eterna salvação com Deus. A justiça de Deus foi satisfeita. Podemos chegar a Ele hoje pela fé, sem culpa, sem condenação, pelo novo e vivo caminho que Deus estabeleceu na cruz, o sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Jesus é o Cordeiro de Deus que pagou um alto preço pelas nossas vidas, o seu precioso sangue derramado uma única vez por toda a eternidade. Hebreus 9, 26, Hebreus 10, 12, Hebreus 10, 14, Hebreus 10, 16, uma vez para sempre. João Batista, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi na cruz por amor a você, por amor a mim. E nesta manhã de domingo, nós celebramos a vida. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. A palavra no grego eknekron. Ek, tirado. Necron vem da palavra necrotério, dentre os mortos. Então, Jesus foi tirado dentre os mortos. Ele ressuscitou. Ele está vivo e vivo para sempre. Podemos levar diante de Deus todos os nossos pensamentos que não são de Deus. Como está escrito em 2 Coríntios 10, 5. Não viver debaixo de culpa. Não aceitar pensamentos deste mundo tenebroso que jaz no maligno com o intuito de nos jogar para baixo. Ah, não vai dar certo. Ah, não tem jeito. Ah, que agora você é culpado. Não, isso vem do abismo. Devemos levar diante de Deus cativo todos os pensamentos que não são dele e descansar na graça de Deus. Porque o preço foi pago. O sangue foi derramado há 2000 anos atrás. Temos livre acesso ao trono da graça.
Podemos viver hoje, dia 20 de abril de 2025, como se nunca tivéssemos pecado em nossas vidas, por causa da obra consumada por Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Fomos justificados gratuitamente pela fé no sangue de Jesus. Romanos 3, versículo 25 e 26. Agora, nós temos paz com Deus. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, enquanto os judeus do mundo inteiro buscam arrependimento sem sacrifício, nós nos deleitamos na graça de Deus por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu uma única vez na cruz do Calvário em nosso lugar. Agora podemos viver intensamente com Deus, porque Ele está vivo. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, em Jerusalém. Em Jerusalém tem um túmulo aberto e uma frase lá escrito: não está mais aqui, ressuscitou. Em Lucas capítulo 24, versículo 6. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele vive e ele vive em nós. Por isso podemos crer no amanhã, porque Jesus vive e vive em nós. Então, quando João, o apóstolo, viu Jesus, ele caiu por terra. E Jesus, com a mão direita, tocou nele e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Podemos crer no amanhã, porque Jesus vive e vive em nós. Cada um de nós que somos nascidos de novo, 2 Coríntios 5,17, está escrito. 2 Coríntios 5,17 está escrito: agora, pois, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E assim, se está em Cristo, nova criatura é. Deus nos deu um novo começo. Deus nos deu uma nova esperança. Deus nos deu uma nova vida, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, que através das suas muitas misericórdias que nos amou, nos deu uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Nós temos essa viva esperança, porque Jesus vive e vive em nós. Podemos crer no amanhã, podemos seguir de cabeça erguida, porque Jesus morreu a nossa morte, ressuscitou, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Maranata, vem Senhor Jesus. E Ele vai voltar, porque Ele que prometeu. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Jesus voltará, e muito em breve. E nós encontraremos com Ele nos ares. E depois de 7 anos, voltaremos aqui e reinaremos com Ele por 1000 anos. Porque assim está escrito em Apocalipse 20, versículo 4 e 5. Temos essa viva esperança. Temos 7.800 promessas e todas elas têm o sim e o amém de Deus. Temos a graça disponível para nossas vidas. As misericórdias do Senhor que renova cada manhã. Temos as promessas. E o nosso futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus para nossas vidas, hoje e agora. Podemos crer no amanhã, porque
Jesus está vivo e vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Que hoje você possa ter um dia abençoado. Que você possa renovar sua esperança. Que você possa renovar o novo começo que Deus te deu quando você nasceu de novo. Que você possa renovar seu amor, primeiro amor, diante de Deus e diante dos irmãos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes, no nome do qual nós nos prostramos nesta manhã de domingos e agradecemos pela obra consumada por Ele na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.